Que a gente pense o Brasil e pense o papel de cada um de nós neste país, no mundo que nós vivemos. Por que não doar, né? Esse órgão, ao invés de ser enterrado, vai ajudar a salvar vidas. O Ministério Público Federal quer acompanhar de perto o que está sendo discutido e que pode mudar as regras do setor elétrico brasileiro. Toda forma de prova lícita que o consumidor puder produzir será válida e será de grande valia na demanda judicial. Olá, boa noite para você. A Câmara do Consumidor e da Ordem Econômica do Ministério Público Federal quer analisar a proposta que altera as normas do sistema elétrico brasileiro. Uma das preocupações é que a medida afete os consumidores. O Ministério Público Federal quer acompanhar de perto o que está sendo discutido e que pode mudar as regras do setor elétrico brasileiro. Esse é o objetivo do procedimento administrativo aberto pelo MPF. Várias alterações no setor elétrico foram colocadas para consulta pública pelo Ministério de Minas e Energia no ano passado. O plano do governo é adotar medidas efetivas de modernização e que possam gerar também economia ao setor. Mas órgãos de defesa do consumidor estão de olho nessas propostas. O receio é que essas medidas acabem beneficiando mais as empresas e não os consumidores. A venda da Eletrobras, claro, também está em análise. A Câmara de Consumidor e Ordem Econômica do Ministério Público Federal defende que as alterações propostas sejam cuidadosamente discutidas com a sociedade, especialmente sobre os pontos que afetam a sustentabilidade do setor e impactam na tarifa de energia elétrica. A Justiça de Portugal decidiu extraditar o empresário Raul Schmidt, investigado na Operação Lava Jato. A Advocacia-Geral da União informou que o Brasil foi notificado hoje da decisão. A determinação foi dada após pedido da Procuradoria-Geral da República Brasileira. De acordo com a decisão, Schmidt deve ser entregue às autoridades brasileiras assim que for localizado pela polícia portuguesa. Na semana passada, a titular da Secretaria de Cooperação Internacional, Cristina Romanó, esteve em Lisboa negociando com autoridades portuguesas a extradição do investigado, que deixou o Brasil após ter a prisão decretada pela Justiça. Em março de 2016, Schmidt chegou a ser preso em Portugal durante a 25ª fase da Lava Jato, mas foi libertado no início deste mês. Mais de 1 milhão de eleitores estão prontos para voltar às urnas no dia 3 de julho. A nova eleição foi marcada para a escolha do governador e vice do estado. O cadastro de eleitores foi finalizado no dia 4 de abril em Tocantins, enquanto no resto do país o fechamento foi no dia 9 de maio. O motivo? A eleição suplementar do dia 3 de junho, já que o alistamento precisa ser concluído 60 dias antes do pleito. Os mandatos de Marcelo Miranda e Cláudia Leles foram cassados em março por maioria de votos no plenário do TSE. Para os ministros, houve arrecadação ilícita de recursos durante a campanha da chapa em 2014. Segundo o recurso ordinário do Ministério Público Eleitoral, um avião foi apreendido pela Polícia Federal em Goiás com R$500 mil em dinheiro e materiais de campanha. Segundo a acusação, contratos teriam sido simulados e recursos movimentados por contas de laranjas. Os ministros determinaram o cumprimento imediato da decisão e, com isso, o presidente da Assembleia Legislativa de Tocantins, Mauro Carlesse, assumiu o cargo. A votação do dia 3 de junho vai ser realizada em 139 municípios e 4.000 sessões eleitorais e vai contar com quase 5.000 urnas eletrônicas, além de 11.000 mesários. Já passou pela situação do sistema do banco travar e você não conseguir ter acesso à conta pelo caixa eletrônico, ou pelo aplicativo? E o pior, tentar pagar algum produto ou boleto no débito, também não conseguir? Isso aconteceu recentemente em Brasília com vários correntistas de um banco distrital. E aí vem a pergunta, quais são os direitos do consumidor nesses casos? Veja na reportagem. Usar o cartão de débito e crédito para pagar contas do dia a dia já faz parte da rotina de muita gente. Hoje em dia nós estamos na época do virtual, né? Então tudo a gente faz com cartão de crédito, online, no celular, usando aplicativo. O aplicativo no celular é muito importante que a gente resolve as coisas rápidas, né? O cartão é usado mais para todas as ocasiões, né? Seja para pagar conta, seja para tomar um cafezinho, o cartão está sendo mais utilizado. Daniel também prefere a comodidade de usar o aplicativo ou o caixa eletrônico.
Mas, ultimamente, ele conta que tenta sacar o dinheiro para evitar transtornos. Isso porque tem ocorrido muitos erros no sistema do banco em que é correntista. A gente enfrenta problemas mais típicos de sistema inoperante, a gente tenta fazer uma operação, não consegue, boletos que a gente paga não são dados baixos. E essa semana, no dia 15, mais precisamente no dia 15, nós nos deparamos, alguns correntistas, eu acho que a grande maioria, com o dinheiro. O saldo da conta estava zerado. Você tinha um valor X na conta, quando foi consultar estava 00. O caso aconteceu aqui no Distrito Federal. O problema no sistema do Banco de Brasília atingiu dezenas de correntistas com conta salário 2 vezes só neste mês. Alguns clientes ficaram 24 horas sem ter acesso ao saldo da conta, por meio de caixas eletrônicos, aplicativos e cartões de débito. Já fiz reclamações via telefone, pessoalmente, até reclamações por escritas lá, mas o banco fala que vai resolver. As reclamações por escritas, muitas vezes, eles nem dão nenhuma resposta para a gente. Realmente eu tenho dúvida, né? Se a reclamação, se existe algum dispositivo, alguma coisa que a gente possa fazer e reclamar fora do banco. A reclamação deve sim ser registrada no Banco Central, mas se o consumidor se sentir prejudicado, a recomendação é procurar o PROCON ou a Justiça. Toda forma de prova lícita que o consumidor puder produzir será válida e será de grande valia na demanda judicial. É importante que o consumidor produza essa prova. Um print de tela, se ele faz uma reclamação via telefone, anote o protocolo, se puder gravar essa ligação para poupar o trabalho de ter que pedir a gravação. Em nota, o BRB informou que o problema foi causado por uma falha no sistema de CDB salário do banco e que o dinheiro já está disponível para compras e saques pelos clientes. A nota diz também que medidas já foram tomadas para evitar novas ocorrências e que o banco vai ressarcir eventuais cobranças comprovadamente decorrentes dessa falha. Para isso, o cliente tem que apresentar em sua agência os documentos comprovando o prejuízo. E no próximo bloco, doações de órgãos aumentam, mas ainda estão longe do ideal para o país. Por que não doar, né? Esse órgão, ao invés de ser enterrado, vai ajudar a salvar vidas. Nos últimos 10 anos, houve um aumento de 75% na quantidade de doadores de órgãos para transplantes, segundo dados do Ministério da Saúde. Mesmo assim, o número ainda é considerado insuficiente. Os óculos representam os cuidados que Rogério tem com os olhos desde os 15 anos de idade, quando foi diagnosticado com ceratocone, uma doença ocular que afeta o formato e a espessura da córnea, provocando a percepção de imagens distorcidas. Para não perder a visão, o professor passou por 3 transplantes, 2 no olho direito e 1 no esquerdo. Além das cirurgias, ele também teve que lidar com dolorosos procedimentos por conta da rejeição à nova córnea e redução da capacidade de enxergar em um dos olhos implantados. Eu tinha uma impressão de que ter feito o primeiro transplante estava resolvido e aí praticamente 25 anos aí depois é um susto de falar, poxa, vai precisar passar por um novo procedimento. Como eu estava dizendo, o filme passa pela cabeça, mas agora tem uma angústia maior. Porque você lembra de tudo que você passou e fala, poxa, eu achei que estava resolvido e não está resolvido. Vou ter que começar uma nova batalha de esperar numa fila. Essa mistura de sentimentos de medo e esperança de cura é sentida por quase 40 mil brasileiros que estão na lista de espera por um órgão, segundo o Ministério da Saúde. Apesar de o Brasil ser o segundo país no mundo que mais faz transplante, atrás só dos Estados Unidos, a espera dos pacientes pode ser longa. O tempo pode variar de 30 dias até 2 anos. Depois da busca por doadores, o próximo desafio é o prazo para fazer todo o processo de contato com o paciente e a cirurgia. Os órgãos e tecidos não resistem a muitas horas na geladeira. O coração é o mais delicado. Deve ser retirado do doador e implantado no paciente no intervalo máximo de 4 horas. A distribuição de lista de transplante, ela é de gerência estadual, apesar da lista ser nacional. Qual é essa diferença? Essa diferença é o seguinte, os pacientes que estão em lista estadual,
ou no caso do Distrito Federal, eles são prioridades para as doações que ocorrem dentro do Distrito Federal. Então, toda doação que eu tenho no Distrito Federal, a preferência desses órgãos doados para transplante é para os pacientes na lista do Distrito Federal. Esses órgãos vão para a oferta nacional no caso de um excedente. Coração, fígado, pâncreas, pulmões e rins são os mais solicitados. O rim foi o primeiro órgão a ser transplantado no Brasil em 1964. Depois, em 1968, a medicina avançou muito com o transplante de coração. De lá para cá, o procedimento cirúrgico avançou e cada vez mais pessoas são beneficiadas. Nos últimos 10 anos, foi registrado um aumento de 75% na quantidade de doadores, mas mesmo assim, o número ainda é considerado insuficiente. Por que não doar, né? Esse órgão, ao invés de ser enterrado, vai ajudar a salvar vidas. Doar ou não órgãos é um tema que gera polêmica. É só perguntar, você quer doar? Quero doar, está doente? Acha que vai dar certo? Tem 2 rins? Dá 1. Depende muito, assim, porque é muita dor, sabe? Muita dor. Eu perdi 2 amigos e, assim, a gente quase ficou internado no hospital. Então, naquele momento, para decidir, é muito difícil. Eu sou a favor, né? Porque o transplante, a doação de órgãos, realmente é uma coisa muito necessária, né? As pessoas morrem e outras continuam ali na fila, esperando, às vezes por anos. No Brasil, mesmo que a pessoa antes de morrer se declare doadora, a lei determina que é a família que tem o poder sobre a decisão. Houve alteração legislativa em 2001, dispondo que a doação de órgãos deveria ser consentida. Ou seja, é necessário para aquele que falece o consentimento da família por autorização escrita, subscrita por 2 testemunhas, com morte encefálica atestada por 2 médicos, para que possa se realizar a doação de órgãos. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que não cabe à Justiça do Trabalho julgar o caso de uma auxiliar de professora contratada por um município baiano que reivindicava reconhecimento de vínculo de emprego e diferenças salariais. A profissional foi dispensada sem justa causa após 8 anos de prestação de serviço. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia havia declarado a competência da Justiça do Trabalho por considerar que a empregada foi contratada pelo regime seletista, sem concurso público, e condenou o município ao pagamento de verbas trabalhistas. O município então entrou com recurso, mas a segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão do regional. O caso chegou à seção 1 de dissídios individuais. Para o relator, ministro Cláudio Brandão, a Justiça do Trabalho seria competente para julgar o caso, uma vez que a lei municipal, por si só, não é suficiente para considerar a incompetência da Justiça do Trabalho. O município alega que há uma lei municipal que instituiu o regime jurídico único. Só há esta alegação. Não alega, por exemplo, que o empregado foi contratado para esse regime jurídico único. Não alega, por exemplo, que era administrativa a contratação. Simplesmente diz que há lei. Mas o ministro Márcio Eurico Vitral Amaro abriu divergência. Segundo o ministro, a Justiça do Trabalho é incompetente para julgar o caso. O ministro citou ainda precedentes que envolveram o mesmo município. Esses precedentes proclamam o entendimento que, em hipóteses de contratação sem concurso público após a promulgação da atual Constituição Federal, contrato nulo, a competência define-se em função do regime jurídico adotado pelo ente público para seus servidores em geral. Se seletista, competência da Justiça do Trabalho. No liame administrativo estatutário, da Justiça Comum a competência. Os ministros Breno Medeiros e Valmir Oliveira da Costa tiveram o mesmo entendimento da divergência aberta pelo ministro Márcio Eurico Vitral Amaro. De acordo com os ministros, o caso deveria ser julgado pela Justiça Comum e não pela Justiça do Trabalho. A simples menção da existência de uma lei municipal prevendo o regime jurídico estatutário é suficiente para declarar a incompetência. Então, com base nesse pressuposto, e inclusive isso registrado nos autos, aqui já é o suficiente para com a devida vênia do relator, para que eu possa votar com a divergência. Dessa forma, a SDI1 decidiu que a Justiça do Trabalho não tem competência para julgar o caso.
Em Natal, no Rio Grande do Norte, o Tribunal de Justiça fez uma parceria com a Secretaria de Agricultura para incentivar a produção agrícola familiar. Um dos resultados foi uma feira de orgânicos, montada em frente ao tribunal, que oferece alimentos mais saudáveis à população e ainda incentiva pequenos produtores a produzir e comercializar. A peruana Elizabeth mora há 18 anos no Brasil. Ela conta que há um ano veio morar no Rio Grande do Norte acompanhando o filho, que veio estudar. Em busca de alternativas de fonte de renda, Elizabeth passou a confeccionar e vender produtos naturais. Nesses produtos naturais nós começamos a trabalhar quando ingressei à economia solidária na Secafes. Produtos que a gente fabrica e venimos a oferecer aos produtores direito ao consumidor. Apesar do capricho na preparação, a peruana explica que sentiu dificuldades para vender os produtos. E o Eduardo, produtor rural do município de Bom Jesus, na região agreste potiguar, também. Por isso, os dois correram para abraçar a nova oportunidade que surgiu com a inauguração de um novo espaço para comercialização. É muito importante porque é uma garantia de mercado, né? Uma vez que a gente produz e tem grande dificuldade para comercializar, um produto natural, de qualidade, agroecológico, vai estar melhorando a questão da renda e para quem consome, né? Consome um produto sadio, né? Sabe que vai ter garantia que não vai ter problemas de saúde, né? A nova feira fica na Praça 7 de Setembro, em frente ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, no centro de Natal. É o resultado de uma parceria entre o TJRN e a Secretaria Estadual de Agricultura. Isso é mais um incentivo do Tribunal de Justiça, chegando no meio da população, sentindo o clamor do povo e procurando o nosso social. A gente tem incentivado muito a agricultura familiar, essas feirinhas orgânicas e da agricultura familiar. E o Tribunal de Justiça comprou essa ideia bacana. É uma responsabilidade social que o tribunal está dando para esses agricultores, para as pessoas que estão vindo consumir esses produtos novos, muitas vezes colhidos no mesmo dia, na madrugada desse dia. Então chega um produto fresco e a preço justo. Todos os itens vendidos pelos produtores que comercializam aqui são orgânicos, ou seja, produzidos sem o uso de agrotóxicos. A feirinha acontece uma vez por semana, toda quinta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Além de ser mais uma oportunidade de venda de produtos para o pequeno produtor, também é uma forma de incentivar magistrados e servidores do judiciário e de outros poderes que trabalham no entorno da praça a manter hábitos de consumo mais saudáveis. A gente vem aqui rapidinho, faz as compras, os produtos são excelentes, assim, a qualidade e sem falar na praticidade. Realmente a gente acaba aproveitando a oportunidade de estar aqui na frente do trabalho. E no próximo bloco, palestra no Supremo aborda a visão da política e da cidadania. Que a gente pense o Brasil e pense o papel de cada um de nós neste país, no mundo que nós vivemos. Cidadão no Plural. Esse é o nome do ciclo de palestras promovido pelo STF para compartilhar pensamentos e ideias. A estreia foi com o tema Brasil, uma visão da política e da cidadania, apresentado pelo jornalista e escritor Fernando Gabeira. Este é o primeiro ciclo de palestras feito na gestão da ministra Carmen Lúcia como presidente do Supremo Tribunal Federal. Cerca de 150 convidados e servidores do STF e CNJ participaram do evento. No discurso de abertura, a ministra disse que a ideia do evento é estimular o pensamento crítico. Este ciclo tem exatamente o objetivo de fazer com que a gente pense o Brasil e pense o papel de cada um de nós neste país, no mundo que nós vivemos. Portanto, saindo um pouco da técnica do direito, exclusivamente da técnica do direito, nos reunirmos para ouvirmos pessoas que têm algo a nos dizer e com quem nós podemos dialogar. Crise, violência, falta de serviços públicos eficientes e gestão do Estado foram os principais pontos analisados pelo jornalista e escritor Fernando Gabeira. Ele também falou sobre a falta de união da população brasileira no combate à corrupção e na importância do eleitor analisar o perfil do candidato antes de ir às urnas. Hoje eu acho que talvez mais importante do que pura e simplesmente escolher um candidato é a sociedade escolher aqueles elementos programáticos que
ela necessita e criar uma situação da qual os candidatos eleitos não possam fugir. Quando a sociedade acompanha o que se passa no parlamento e fortalece um grupo que está, de uma certa maneira, articulado com ela, ou pelo menos em sintonia com ela, ela consegue vitórias. Fernando Gabeira também reforçou a importância do STF no processo de combate à corrupção. Nós vivemos hoje no Brasil uma grande crise. E falar aqui não precisa descrever muitos aspectos dessa crise, porque ela acaba repercutindo no Supremo. Como slogan Sempre dá para conciliar, a Semana Nacional de Conciliação Trabalhista teve hoje abertura oficial no Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. O mutirão, que busca resolver o maior número de processos trabalhistas, vai até sexta-feira. A abertura oficial da 4ª edição da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista aconteceu nesta segunda-feira no Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. A solenidade teve a presença do vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho e também de autoridades do Judiciário baiano. A Semana Nacional de Conciliação tem por objetivo chamar a atenção da sociedade de que não é possível mais judicializar todos os processos, né, e jogar essa carga em cima do judiciário. As partes precisam encontrar soluções conciliadas, compartilhadas. Nós estamos lidando com bens que se referem à sobrevivência do cidadão. Então, são bens de primeira importância. E é muito gratificante saber que quando o cidadão, por mais humilde que seja, ele tem o seu direito lesado em relação à sua sobrevivência, ele tem o Estado ali bem pertinho da casa dele. O mutirão é uma iniciativa do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e dos 24 TRTs de todo o país. Os números do ano passado foram expressivos. Mais de 787 milhões de reais foram movimentados através de 26 mil acordos, que beneficiaram quase 200 mil trabalhadores em todo o país. A abertura também contou com a inauguração do Centro de Conciliação da Justiça do Trabalho na Bahia, o Sejusc, o primeiro acordo da semana, que corresponde a uma dívida trabalhista de 5 milhões de reais, beneficiará quase 200 trabalhadores da EUPISA. Os trabalhadores foram demitidos sem receber nada de verba rescisória, nenhum centavo mesmo. A conciliação sempre é a melhor solução, faz bem para todo mundo. A coordenadora do setor explica como será o atendimento ao público. O Sejusc irá funcionar a princípio com 5 salas de conciliação, 5 mesas, e depois isso será aumentado para 8 mesas. E o Sejusc irá receber os processos das varas. Teremos audiências com intervalos de meia hora, apenas no turno da tarde. Mais uma porta que se abre aqui na Justiça. Continuaremos com as sentenças, continuaremos com os trabalhos dos magistrados, julgando, decidindo. Porém, o cidadão precisa saber que ele tem mais essa via para conseguir resolver o seu conflito. O número alto de processos e a eficiência do Poder Judiciário. Esse foi o tema hoje de um seminário no Superior Tribunal de Justiça. O assunto foi debatido em 5 painéis durante todo o dia. Foi um dia inteiro de debates e palestras sobre temas relacionados ao aumento da judicialização de conflitos e o custo desses litígios no país. O seminário Acesso à Justiça, o custo do litígio no Brasil e o uso predatório do sistema de justiça reuniu ministros, juízes, advogados e operadores do direito que discutiram o fenômeno cultural da judicialização no país e o impacto de ações judiciais desnecessárias que afetam a eficiência do poder judiciário. Hoje, mais de 100 milhões de ações tramitam no Brasil. Somente aqui no STJ, milhares de processos chegam às mesas dos ministros todos os meses. Nós recebemos uma delegação de juízes chineses, da Suprema Corte Chinesa. Eles fizeram uma visita ao tribunal e apresentamos esses números. 100 milhões de processos, 30 milhões de novos casos por ano, 70% de taxa de congestionamento, mais de 300 mil recursos no STJ, quase 400 mil julgados no ano passado. E é por isso mesmo a urgência desse debate, acesso à justiça, tentando entender um pouco mais, com profundidade,
as suas causas e as suas soluções antes que o colapso seja real. O seminário foi dividido em 5 painéis que analisaram os problemas, a realidade atual e as possíveis soluções para a redução de ações judiciais, com o objetivo de aumentar a eficiência do Poder Judiciário. Para o ministro Ribeiro Dantas, que presidiu um dos painéis, é preciso fazer mais do que apenas acelerar o andamento dos processos no país. Não é só uma aceleração processual que se pretende, é mais do que isso. É propiciar que a justiça possa ter melhores elementos para decidir, ou seja, a busca de um processo não apenas com a duração mais razoável, mas também com a maior qualidade, porque a gestão processual, o gerenciamento de processos, ele tornou-se uma atividade que se impõe. Nós temos 100 milhões de processos tramitando no Brasil. Então, se nós não fizermos algo, isso vai sair do controle. Nós vamos ter cada vez mais uma justiça não apenas lenta, mas que decide mal. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Bom, e quem está na redação do Jornal da Justiça hoje vai nos atualizar das últimas notícias é a repórter Carla Lucena. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você, boa noite a todos. E vamos então ao giro de hoje, começando com uma notícia do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso julgou incabível o habeas corpus do ex-juiz federal Jair Benedites de Azambuja. Ele foi condenado a 6 anos de prisão pelos crimes de falsidade ideológica e denunciação caluniosa. O ex-juiz pedia a revogação da prisão. O ministro Roberto Barroso disse que não cabia habeas corpus contra decisão de ministro de Tribunal Superior. E a Justiça do Rio de Janeiro decidiu suspender por 8 anos os direitos políticos do ex-prefeito do Rio e atual vereador César Maia. Ele foi condenado por improbidade administrativa e também vai ter que ressarcir os cofres públicos em mais de 3 milhões de reais. Eu fico por aqui. As notícias do Jornal da Justiça, você já sabe, estão no nosso site, tvjustiça.jus.br. Voltamos ao estúdio. É com você, Érica. Obrigada, Carla. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Uma boa noite para você. A gente se vê novamente amanhã. Até lá.